Esse é o nosso programa Eclésia de hoje. Nós estamos recebendo a visita aqui pela primeira vez do padre Douglas Pinheiro Lima, da Diocese de Osasco, que está aqui conosco hoje pela primeira vez no programa. Como eu disse, é uma alegria receber ele aqui para falar desse assunto, mitos e lendas sobre a ação demoníaca, né? Lembrando que tem um livro bacana hoje, né, que a gente está sorteando, né? O livro do professor Rude Albino de Assunção, que é um escritor, um professor que dedica boa parte dos seus estudos à obra do querido Papa Emérito Bento XVI, e ele escreveu esse livro que é Lançamento, Bento XVI, a Igreja Católica e o Espírito da Modernidade. Já enviou aqui para a gente sortear para os nossos amigos telespectadores. Você tem uma boa oportunidade de ganhar um presentão hoje, hein? Liga para a gente, faça a sua pergunta ou apenas diga que quer participar do sorteio para o seu nome vir aqui para a nossa urna. No final do programa sortearemos esse livro sobre o nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Padre Douglas, vamos lá, vamos começar no nosso tema aqui para a gente ir do início dessa história, né? Explica para a gente quem é o demônio. Bom, assim, a queima-roupa que eu posso dizer, o demônio, ele é antes de tudo um espírito puro, que nós chamamos geralmente de anjos. Santo Agostinho dizia que, na verdade, não há uma definição quanto à natureza deles, aquilo que eles são. Certo. São espíritos puros. Anjo, a própria palavra anjo, no grego angelos, né, é um mensageiro. Anjo é aquilo que ele faz, ele é um ofício. Certo. Então, anjos são espíritos puros criados por Deus para tratar com os homens, enviar mensagens, etc. Isso é o que eles fazem. Agora, o que eles são? A única definição que o próprio Catecismo da Igreja traz é essa: espíritos puros. Então, são espíritos puros criados por Deus desde o princípio, antes mesmo de criar todo o mundo material, antes de criar o ser humano, antes de criar o universo. Há uma tradição patrística que lê os 8 primeiros versículos da Escritura, Gênesis 1, de 1 a 8, e identificando naquele versículo: faça-se a luz. Essa luz seriam os anjos. Certo. Por quê? Porque só no versículo 8 você encontra ali o texto que diz: ele criou os luzeiros ou os astros. Então a luz é anterior ao sol, às estrelas. Que luz seria essa? Interessante. Seres espirituais, não materiais. Não estamos tratando aqui nem do Filho e nem do Espírito, porque eles são criadores, porque são o próprio Deus. Como dizia Ário, né, essa luz seria o Filho. Não. O Filho é o faça-se, né, o verbo que cria. Faça-se a luz. Certo. A luz criada pelo faça-se, que é um verbo. O verbo é o Filho, né, o próprio Jesus Cristo, antes da encarnação. E essa luz seriam estes espíritos, esses seres espirituais angélicos, vamos dizer assim. E, de alguma forma misteriosa, anterior à criação do mundo material e, portanto, anterior à própria existência do tempo e do espaço, porque quando nós falamos em tempo e espaço, nós estamos falando do universo material, né? Antes que existisse qualquer coisa material, Deus criou estes seres com um propósito junto a toda a criação, né? Esses seres espirituais são criados para, em primeira instância, a adoração eterna à divindade. Então ele cria para que esses seres o adorem e o glorifiquem, eternidade adentro. E também cria para que o auxiliem na obra criadora, de modo geral, né, junto a Deus. Ao longo da tradição, existem várias teorias sobre por que estes anjos, alguns destes anjos, declinaram, ou seja, caíram numa condição deplorável ao ponto de se tornarem o que hoje nós chamamos os demônios. Uma conclusão é fato que eles eram livres, tiveram escolha para poder se rebelar contra Deus. Exato. Eles são seres criados com racionalidade e, portanto, com um atributo que até então é um atributo do próprio Deus e que ele incute em criaturas racionais, anjos Certo. e homens, que é o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Certo. Então, a eles é dada uma escolha, como é dada a nós, os seres humanos,
a estes anjos, a estes seres espirituais que foram criados por Deus, todos num único ato criador. Então Deus não cria mais anjos, não está criando, já criou todos os que existem. Certo. E todos foram submetidos a uma espécie de prova. Eles foram submetidos no sentido de que Deus, de algum modo próprio, revela a eles o seu plano de salvação. E neste plano estava contido o desígnio de trazer à existência os seres materiais e que os anjos cooperariam com Deus na santificação, no aperfeiçoamento, né, dessa obra criada. Existem duas correntes na patrística, né, nos primeiros 3 séculos ali da igreja, duas correntes que defendem coisas distintas, mas na conclusão defendem a mesma coisa sobre a razão da queda destes anjos. Há uma corrente que diz que os anjos se rebelam com o fato de que Deus mostra a eles que traria à existência uma criatura, eu ia falar criaria uma criatura, fica redundante, né? Traria à existência uma criatura que seria inferior aos anjos, que é o ser humano. Certo. E que os anjos serviriam a este ser humano, em nome de Deus, como mensageiros de Deus, auxiliando o ser humano a progredir num caminho probatório. Porque os próprios anjos passaram por este caminho probatório, nessa prova de aceitar ou não servir a Deus. Então, eles estavam passando por este período probatório. Período aqui, né, eu estou usando essa palavra período no sentido bem... Não nos respeita a contagem de tempo, isso está claro, isso, porque não havia tempo ainda, né? Uma sensação, uma experiência de tempo própria desses espíritos, né? Mas Deus os submete a uma prova e demonstra a eles de alguma forma que haveria o ser humano. O ser humano seria chamado à existência e os anjos deveriam servir a Deus na criatura humana. Estes anjos teriam se recusado, porque eles, seres tão excelsos e superiores, se submeter a servir a uma criatura tão inferior, então teria ecoado, diz, né, alguns textos, ecoou no céu o grito, non servium, não servirei. Agora, há uma outra teoria que Deus também teria, nesse estágio probatório, revelado aos anjos, a esses seres espirituais, que Ele próprio, Deus, se faria homem e que, portanto, estes anjos, por terem sido criados para adorar a Deus, teriam que adorar a Deus encarnado. E Orígenes, a escola de Alexandria, era uma escola que defendia essa tese, né? Alexandria ali, o norte da África. Principalmente no Egito, né? Exatamente. E eles defendiam que a revolta, a rebelião de bom número desses anjos, segundo o Apocalipse, né, uma terça parte do céu, uma figura usada pelo texto do Apocalipse, uma terça parte dos anjos teria se rebelado porque se recusava a ter de servir a Deus encarnado, considerando a carne, né, considerando a matéria e, sobretudo, a matéria humana inferior a eles, que de fato de certa forma. E Deus quis se fazer homem e não anjo, e isso teria causado neles uma rebelião. Agora, por que eu disse no início que são duas escolas que dizem duas coisas, mas grosso modo dizem a mesma? Porque seja a humanidade de modo geral, ou seja, a humanidade de Cristo, certo, a razão da rebelião dos anjos é a humanidade. Interessante. A natureza humana. É muito legal esse tipo de entendimento, essas correntes teológicas e fonte séria da patrística, como o senhor estava dizendo. Mas, a partir da queda dos anjos, é possível identificar um objetivo comum entre eles? Sim, eles têm o objetivo de danar, né, perder a espécie humana, porque a raça humana, a criatura humana, é a razão deles terem perdido a sua glória. Veja, já é uma coisa boa de deixar claro desde o princípio. O demônio, ele não ama coisa alguma, né? Amor é uma faculdade
que foi dada àqueles anjos que passaram pela fase probatória e hoje amam perfeitamente a Deus e os desígnios de Deus. Então, os anjos de luz, de fato, amam a Deus, amam os seres humanos porque Deus os ama e amam todo o projeto de salvação divina. Agora, os demônios, que são anjos enquanto só natureza, veja, eles perdem a sua glória, mas eles não perdem enquanto natureza. Eles são o que são, permanecem sendo o que são. São anjos enquanto natureza. Então, toda a sabedoria, o poder, a força própria de um anjo, os demônios têm. Se nós pudéssemos dizer que os demônios amam, bem entre aspas, amam, seria melhor dizer, se algo apetece aos demônios de alguma forma, este algo é a escolha que fizeram. Entendi. Eles creem que a melhor escolha para uma criatura é a escolha de não servir a Deus, porque Deus não se importa com a criatura. Eles estão fechados e reclusos nesta escolha e o que eles querem é levar o máximo possível de criaturas a fazerem, no estágio probatório, a escolha que eles fizeram. Quer dizer, não tendo unidade entre eles, entre eles não há amor, né? Mas há em comum, por exemplo, o desejo, né? E aí isso é um símbolo, ou vamos chamar assim, um símbolo aglutinador da ação demoníaca, na qual o ódio se volta para toda a humanidade, e por isso nenhum de nós, estamos aqui na Terra, estamos livres da ação do demônio, aliás, como nós falamos na semana passada, da tentação e em alguns outros casos até da ação extraordinária do demônio. Agora, para a gente ir direto aqui para o nosso assunto, que senão o programa vai voar, que é interessantíssimo a linha que a gente começou aqui. Mas eu já vou perguntar para o senhor logo de cara, então, para que a gente entre diretamente na nossa pauta, né? A visão do demônio, ela depende de cada cultura ou de cada costume da região para que a pessoa possa, primeiro, acreditar na existência dele ou atribuir o mal a uma criatura específica que não necessariamente seja o próprio homem? A visão que se tem a respeito do demônio de fato, ela vai depender do contexto, da circunstância, da religião. Existem religiões não cristãs e de matriz distinta, porque o judaísmo e o islamismo também creem em existência do demônio. Certo. Então, vamos dizer assim, qualquer religião não abraâmica, né, sem origem abraâmica e, portanto, não judaico, não islâmica e não cristã, terão, e como de fato tem, muitas delas ainda existem, essas religiões, têm visões distintas. Para eles não existe, para boa parte dessas religiões, não existem seres que tenham sido criados bons e declinado, né, caído numa involução, ou tampouco existem espíritos que não possam evoluir. Vamos pegar alguns exemplos. Pois não. Né? Nas religiões pré-cristãs, que nós chamamos de animistas, os diversos panteões. Quando eu me refiro à religião pré-cristã grega, né? Você tem um panteão grego, a mitologia grega, todos aqueles deuses. Certo. Esse é um padrão religioso da humanidade. Onde há ser humano, desde o princípio, existem religiões que seguem esse padrão. Muitos deuses, o culto às forças da natureza. Só para lembrar, São Paulo esteve num desse panteão, literalmente. Exato. Lá em Atenas, né? Panteão, um lugar dedicado a vários deuses, sem um específico, na qual a cultura daquele povo, seja o povo grego, ou no caso de Roma, também tem um panteão romano, etc. Isso. Nessa linha que o senhor está querendo dizer, né? Isso, a palavra panteão. Pan é tudo, theon é Deus, tudo é Deus, ou tudo é divinizado, ou tudo é adorado como Deus. Então, panteão. Certo. Quando nós dizemos panteão, nós estamos nos referindo a uma lista de deuses. Então, os gregos, por exemplo, que o povo com o qual São Paulo se encontrou, e os cristãos de modo geral, porque todo mundo greco-romano tinha o seu panteão. Na verdade, o panteão romano é uma enculturação do panteão grego, né? Certo. Basicamente o mesmo panteão, mudando os nomes. Os gregos adoravam deuses, divindades que correspondiam a todas as forças. Então você tinha o mar, que era Poseidon,
ou o tempo, que era Cronos, ou o trovão, que era Zeus, etc. Ou mesmo forças intra-humanas, né? No próprio ser humano, a paixão, que é Afrodite, a inclinação para o amor, que é Eros, e assim por diante. Certo. Em todas as religiões antigas, você tinha essas divindades, vamos assim dizer. Para essas religiões, o mal na vida humana e na história humana não é resultado de alguma entidade que, por ódio ao ser humano, queira levá-lo ao sofrimento ou etc., coisas do tipo. Para essas religiões, o mal na vida humana se dá em decorrência de conflitos entre os deuses. Certo. Então, vamos dar um exemplo daquilo que nós temos de mais próximo de animismo na nossa cultura latino-americana. Na América Latina, o que nós temos de mais próximo de animismo são as religiões de matriz xamânica que vieram dos índios, essa com menos força, porque essas religiões foram um tanto dizimadas. E as religiões de matriz africana. Os povos que vieram da África para o Brasil, trazidos, né, nas rotas escravagistas, quando foram feitos escravos aqui, lá na África eles também eram animistas, né? O que é isso? Cultuavam as forças da natureza, como os gregos faziam, como os romanos faziam, eles também faziam na África, todos os povos primitivos faziam isso. Eles trouxeram as suas divindades. E aqui no Brasil, essas divindades, em Yorubá, essas divindades são chamadas orixás. Certo. Então, o que nós temos mais próximo de animismo aqui são as religiões de matriz africana. Mas que é muito forte, presente na cultura brasileira até hoje, né? Aliás, desculpe interromper o senhor, não dá tempo de a gente contar essa história aqui, mas o padre Douglas passou por essas religiões, né, africanas, de origem, de matriz africana. Tem propriedade para falar do assunto, porque o senhor chegou a frequentar, a história é longa, de conversão, etc. Mas só para deixar bem claro, ele está falando aqui fruto de um estudo, de uma vivência, né? Faz parte da sua história falar sobre esse assunto, né? De uma experiência de causa, né? E você com certeza já ouviu falar, você que está em casa, o senhor diácono já ouviu falar da expressão meu santo não bateu com o de fulano. É verdade, é bem de comum. onde vem essa expressão? Isso é próprio do animismo. Santo é uma palavra do mundo cristão, mas que foi sincretizada, ela foi incorporada, né, por essas religiões de matriz africana. Entenda que o Deus, para essas religiões primitivas, cada pessoa é filha de uma divindade. Se você ler qualquer livro de mitologia grega, você verá que todos os homens geralmente são filhos do contato de deuses, de Zeus com Afrodite, com Atena, etc. Quando estes deuses brigam no mundo espiritual, essa briga repercute de alguma forma no mundo humano. Então, no mundo, nas religiões de matriz africana, é justamente isso. Se eu sou filho de uma divindade e no panteão da religião animista, esta divindade, segundo as lendas, teve alguma rusga ou algum contratempo com uma divindade da qual você é filho, em terra nós não vamos nos dar. Não porque nós não queiramos, mas nós estamos presos a uma espécie de karma, né? a uma fatalidade de que as divindades que governam o meu ser são divindades que não se dão com as divindades que governam o seu ser. Então há uma incompatibilidade e por isso existe um mal, uma animosidade, uma rusga. Nós podemos chegar a nos matar, nós podemos a nos desejar mal e de nenhuma forma isso seria uma influência de seres que querem a nossa condenação. Não, há uma lei na existência e nós estamos presos a essa lei. Essa é a lógica do mundo animista. Agora, dando um outro exemplo comum na nossa sociedade, é o espiritismo moderno. O espiritismo é outra coisa. O espiritismo é uma filosofia de cunho religioso que surge no século XVIII, na França, com Allan Kardec. Fizemos um programa aqui sobre isso, posso consultar lá consulta no nosso site rs21.com.br/eclésia.
tem um programa dedicado ao espiritismo que não vai dar tempo de contar toda a história aqui agora. Isso. Então, para o espiritismo, por exemplo, não existe nenhum espírito que não possa evoluir, ou alcançar luz, ou tornar-se bom. Então, para o espiritismo, não existem demônios. Para o espiritismo, aquilo que nós cristãos chamamos de demônios, cristãos, judeus e muçulmanos, aquilo que toda a religião de matriz abraâmica chama de demônios, na verdade, são espíritos sem luz, que não deveriam ser expulsos, mas deveriam ser doutrinados, ajudados, auxiliados, e que necessitam da nossa caridade. Isso para o espiritismo. Então, veja, tudo isso para responder à primeira pergunta. A ideia que se tem de demônio depende da visão de mundo? Depende e muito, porque para famílias ou povos, tribos, aldeias, cidades norteadas, permeadas por religiões animistas, não existem demônios da forma como para nós cristãos. Eles podem acreditar que existem espíritos maus de pessoas que saíram do corpo e vagam e que provavelmente precisam de ajuda, ou se nós não temos condições de ajudar, nós precisamos repelir. Ou no caso do espiritismo, esses espíritos precisam de ajuda, auxílio, e podem vir a se arrepender ou a evoluir. Para eles, a ação cristã de expulsar esses espíritos é a prova de que o cristianismo é uma teoria, para o espiritismo, uma teoria muito primitiva que ainda não alcançou a evolução de conseguir ajudar esses espíritos, que na verdade não são demônios, mas são obsessores. Entendi. Eles falam. Bom, em toda a história do cristianismo, a igreja, então, de acordo com cada região que estava presente, de acordo com cada período, né, a grande influência da cultura helênica, então, tanto a cultura grega quanto a romana, no início da igreja, teve grande influência dentro do cristianismo. A igreja usou, por exemplo, para falar de um aspecto da filosofia grega, se apropriou dela. O São Justino Mártir, por exemplo, foi um divisor de águas nessa história de usar o que tinha de bom na cultura helênica, o que tinha de bom na cultura grega, para colocar o cristianismo lá no meio, a lógica, etc. Bom, tudo isso está claro, né? Agora, a visão correta desse ensinamento cristão, na qual nosso Senhor Jesus Cristo também veio vencer o demônio, né, com a sua encarnação, com a sua história, com a sua vida, e nos aproximar novamente de Deus, do pecado que tinha nos rompido da relação com Deus, etc. Tudo que a teologia e a história da igreja vai nos ensinar, a igreja, com o passar dos anos, foi explicando para cada período, para cada povo, e ensinando da maneira correta. Aliás, fica aqui a dica, para você estudar um pouco mais desse assunto, Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 391 do Catecismo da Igreja Católica, e os parágrafos seguintes, tá? Para você entender um pouco mais sobre isso, que não dá tempo da gente entrar aqui. Mas eu queria agora, na última parte do programa, que o tempo está voando, falar de coisa prática para a gente entender. Por causa disso tudo, é mais fácil, eu tenho certeza que o telespectador já entendeu, que muitas lendas foram surgindo, tanto da ação do demônio, quanto poderes que foram atribuídos a ele, que não necessariamente foi ele que fez, ou a pessoa coloca a culpa no demônio e nem necessariamente precisava ser o próprio demônio autor daquela história. Para essa coisa prática, eu vou fazer o seguinte, eu vou para mais um intervalo, para o senhor responder para a gente depois do intervalo, tá bom? Okay. Então fica combinado, depois do intervalo vamos entrar nessas questões práticas, tá? Você liga para a gente para participar do sorteio, né? Um livro bem legal do professor Rude, que a gente está sorteando hoje. O professor Rude Albino de Assunção, que é estudioso do Papa Bento XVI, escreveu esse livro, Bento XVI e a Igreja Católica. E o Espírito da Modernidade, a gente vai sortear daqui a pouquinho no próximo bloco, que a gente vai para o intervalo, a gente volta para o último bloco do programa já, não sai daí, a gente volta já.